mais um episódio e daqueles. Esse episódio deve ser premiado. Tu não acha, Rosane? Com certeza, já é. Episódio premiado porque hoje nós temos aqui estrelas. As purpurinadas daqui a pouco serão apresentadas pela Rosani, mas eu quero dizer para você que nós voltamos aqui com um episódio mega especial. Mas antes, vamos falar dos nossos parceiros de gestão. Parceiro de gestão Ouro, Agropalma. Parceiros de gestão Prata, ID, Stand-up e Evoluir Corretora. E, claro, nosso grande apoiador com as guloseimas e o nosso vinho, o Empório 1228, que fica aqui, exatamente no prédio onde nós trabalhamos, na Doca. Doca com Antônio Barreto. Vem passear, vem participar aqui do Empório 1228 que você vai gostar. Mas, Rosani, Oi. Quem que vem hoje pra cá falar com a gente? Me conta. Vermelho hoje. Eita! Purpurinadas, como sempre, mas dessa vez eu diria oscaradas. O Oscar do RH, é da ABRH. Então, o Oscar do RH, a ABRH patrocina todo ano e a gente vai falar deste prêmio, o Prêmio Ser Humano, o Oscar do RH. Gostou? Pois é. Então, tapete vermelho, porque as nossas convidadas são as purpurinadas, as oscaradas, né? São essas pessoas que sempre abrilhantam os nossos episódios. E agora a gente vai falar com a Bruna Barbosa e vamos falar com a Graciete Barros. Hoje elas vão contar quase tudo para deixar gostinho para vocês quererem mais ainda do Prêmio Ser Humano. Então, o nosso episódio de hoje é sobre o Prêmio Ser Humano e como você pode se tornar um vencedor. Nós vamos desvendar esse prêmio para você. Sejam bem-vindas, Bruna Barbosa, Graciete Barros, Graciete Corrêa Barros. Graciete Barros. Já começamos assim, já nem bebemos, tá? Já nem bebemos e já começamos na vibe. Sejam bem-vindas. Purpurinas. Então, por isso a gente vai brindar, né? Vamos receber os nossos convidados com o nosso brinde. Sejam bem-vindas, Sejam meninas. bem-vindas. Né? E a gente já tem que, inclusive, questionar aqui a Bruna, que foi uma das vencedoras na categoria Desenvolvimento no ano de 2024. Bruna, como é ser alguém que já ganhou, que já é oscarada? Conta pra gente um pouco da tua carreira, que com certeza te fez chegar até esse prêmio, né? E fala pra gente como foi vencer esse prêmio em 2024. Então, me chamo Bruna Barbosa, né? E sou de Abaetetuba. E aí já é um... Como assim? O Prêmio Ser Humano, alguém que não é do centro? Então, eu trabalho em Abaetetuba, numa empresa de médio porte. Sou formada em administração, estou numa segunda graduação agora de Direito. Sou especialista em engenharia de qualidade, sou especialista também em gestão de pessoas e sou tecnóloga em logística. Então, o meu contato com o famoso, que agora é RH, que é gestão de pessoas, que é DP, que antes Gestão. né, gestão. 1000 nomes. 1000 nomes, que nós também somos multifacetadas, né, e precisamos. Começou há mais ou menos uns 15 anos atrás, então já tem um tempinho. E também sou estudiosa e pesquisadora do direito da mulher no mercado de trabalho. Então, isso fez com que eu colocasse, que eu vou falar um pouquinho depois, né, sobre o projeto que a gente apresentou no prêmio. Mas eu acho que o principal foi a gente ver primeiro a idoneidade, porque quando eu conheci a oportunidade, eu olhei lá, será que vão olhar o meu projeto? Eu disse, vou tentar. E eu disse, porque eu acho que eu estou fazendo algo bacana, a gente está construindo algo legal aqui na empresa e eu acho que a gente pode compartilhar e outras empresas podem usar isso como exemplo para fazerem na deles. E quando eu recebi um e-mail assim numa tarde ensolarada, eu estava muito bad. E aí eu recebi um e-mail e aí tava lá que você ficou entre as... Aí eu, oi? Peraí, deixa eu olhar isso direitinho, se é isso mesmo. E aí primeiro eu pensei que era... Será que é fake? Será que é e tal? Enfim. E aí depois eu fui... Aí me pediram o meu WhatsApp e tudo mais, aí comecei a pensar, gente, é sério, é verdade.
Fiquei entre as finalistas. Fiquei entre as finalistas. Eu disse, gente, que maravilha. E aí eu já saí contando para todo mundo. E também eu queria que todo mundo conhecesse a BRH. Porque eu acho que também quando a gente tem algo que é bom, a gente quer compartilhar com as pessoas. E aí eu comecei a seguir, falei, ó, vamos seguir também todo mundo aqui que trabalha comigo. Vocês vão ter que, vocês são os primeiros. Democraticamente. Democraticamente, agora. E aí as meninas que são do meu grupinho da universidade, eu disse, ó, vamos também seguir, que é bem bacana, é bem legal, enfim. E aí elas começaram a conhecer também, e aí o que foi legal é que elas começaram a ver outros eventos, não só o Ser Humano, mas o Café com RH, o podcast. Então, gente, que coisa! E a gente não conhecia, como assim? Eu disse, então, agora vocês vão descobrir esse universo junto comigo. E já vão aproveitar para virar tua plateia, né? Exato. Já vão se anunciar. Não se perde a oportunidade, né? Imagina. E eu falei com o Júnior no último evento que nós estávamos. Júnior, este ano eu estarei de novo lá. Olha, ela já está ameaçando, Já. gente. Você viu que me gastou o negócio. Presta atenção que eu vou estar lá. Isso que Já muito disse, bom. eu vou estar lá. E eu disse agora, talvez em 2 categorias, porque eu já estou com alguns planos de alguns projetos que a gente foi aperfeiçoando também no decorrer do ano. E algumas coisas que a gente já vinha fazendo, que a gente acabou finalizando, ajustando, adaptando. Hoje o ESG também é muito importante. É necessário que a gente olhe também essa parte sustentável do negócio, não só sustentável de pessoas, mas também do próprio ecossistema em que a gente está envolvido. E eu acho que, não sei não, gente, mas vocês vão ouvir falar de mim. Vamos ver se você vai poder ser bicampeã. Bora ver se a Graciete vai aprovar, né? A Graciete. Vamos ver se essa organização aí do prêmio vai deixar. Graci, você aqui representando, né, a BRH, conta pra gente aqui qual é o teu papel nesse prêmio, né? Também fala um pouquinho da tua carreira, mas conta se pode isso. Pode se inscrever de novo. Se pode, né? Bem, eu sou Graciete Barros Correia. Oi, lindo. Um pouquinho de formação, eu sou administradora, eu sou bacharel em psicologia, tenho alguns MBAs voltados para a área de gestão de pessoas e para a área de negócios. Estou agora numa empreitada depois de mais de 30 anos de carreira, estou estudando o mestrado e estou finalizando uma especialização em cultura organizacional, voltada, inclusive, para a sucessão empresarial, que é um ramo assim, muito delicado, né? E muito necessário, né? E atualmente eu estou como gerente de gestão do Hospital Porto Dias, e na BRH eu assumo alguns papéis bem interessantes. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo, mas sou coordenadora junto com a Suzy Souza, Sim. coordenadora técnica do Prêmio Ser Humano. Eu também sou responsável pelo Comitê Técnico do Congresso, né? Então, falando do Prêmio Ser Humano, pode sim! Seja bem-vinda! Que venha de novo, né? Pode sim, porque cada edição é uma edição nova, Rosani. É uma edição que a gente fica assim, eu e Suzy, a gente já fica assim, ávidas para receber os novos projetos. Porque é muito interessante isso, porque a gente olha o brilho nos teus olhos, Bruna. Ganhou, e mesmo que você não tivesse recebido a premiação, participar do prêmio é especial. Aquele friozinho da barriga de achar que aquela sua prática não merece um projeto, mas no fundo você dizendo assim, ele merece ser premiado, merece ser divulgado e compartilhado com as pessoas. Isso que é legal, que não é só você ganhar uma premiação, mas é você abrir a sua voz para o mundo das práticas de RH que você faz. Né? Acho que a principal função do Prêmio Ser Humano é levantar essas práticas que estão escondidas nas empresas. Eu tenho certeza que você vai ter oportunidade de contar como surgiu esse projeto, mas muitas pessoas têm projetos, têm práticas belíssimas, só falta empacotar. E o nosso trabalho, meu e da Suzy, a partir de agora, depois do lançamento, 15 dias atrás,
ajudar as empresas a empacotar isso, explicar como se faz isso, para que outras Brunas estejam aqui felizes da vida com a premiação. Isso, muito legal. E não precisa ser o projeto da NASA, gente. Tem algumas coisas que as pessoas fazem que dá muito certo, né? Mas é uma prática que já tem uma certa regularidade, que já foi comprovada. Às vezes, coisas que muitas pessoas fazem de uma forma muito peculiar, né? Vem para o prêmio Ser Humano com esse empacotamento, como você fala, né? Com esse grande laço para ficar bem, bem caprichado, digamos assim. Porque eu acredito, Graça, que aqui no Pará nós temos empresas que investem em RH, que dão espaço para as pessoas de RH trabalhar. E elas com espaço, com força, né, com apoio, elas conseguem fazer coisas muito legais, né? E o prêmio está aí para mostrar isso. Eu acho que todo profissional de RH que quer essa oportunidade... E eu acho que o mais interessante é essa provocação para você olhar para dentro da tua área, dentro do RH, porque as práticas estão lá. E você falou, Rosani, da palavra mágica, resultado, não é, Suzy? O que nós olhamos é qual foi o impacto dessa tua prática na comunidade interna do teu RH, da empresa como um todo e com a comunidade. Isso que é legal. E se você tem a comprovação de que isso deu certo, é só empacotar. Aliás, eu queria puxar isso. É só empacotar. Porque no bastidor, vocês não fazem ideia, mas eu gosto de dedurar, você sabe que eu jogo mesmo a história no ventilador. A Bruna estava contando pra gente que quando ela ficou sabendo do prêmio, já tinha alguma coisa rolando dentro da empresa informalmente. Na verdade, não era informal, mas não estava registrado no papel. Conta um pouquinho isso. Como é que tu te colocaste ali para pensar, cara, esse projeto aqui, se eu empacotar, conta um pouquinho dessa experiência. Então, hoje na empresa eu atuo na área comercial, né? E na área comercial eu fiquei por 6 anos no RH. E aí na área comercial eu disse, Jesus, e agora, né? Eu vou parar de gerir pessoas? Eu amo isso. Que nada, você continua com a mesma percepção. E aí eu entrei na carreira de Business Partner, né, que eu comecei a dar consultorias para algumas outras empresas e dentro da empresa também dando assessoria para o nosso time de RH. E aí o que acontecia? A gente começou a observar, então, o segmento da empresa em que eu atuo, ela é cervejaria. E normalmente cervejaria é um universo muito masculinizado. Masculino, né? Então, a gente tinha, quando eu entrei na empresa, há 16 anos atrás, a gente tinha 4 mulheres. Uma recepcionista, a moça da Copa, uma moça no financeiro e eu estava entrando no RH. Né? E aí, aliás, já tinha uma moça no RH e eu estava entrando como coordenadora de gente e gestão. E aí eu disse, gente, mas como? Né? Se lugar de mulher onde ela quiser, por que elas não querem estar aqui? E isso veio uma provocação de anos. E a gente começou a fazer algumas mobilizações internas e elas começaram a acontecer. Então, por exemplo, primeiro a gente criou um grupo. Eu disse, tá, vamos lá. E aí começou a entrar, entrou técnico de segurança, estagiário. Eu digo, opa, o nosso quadro está crescendo. Mas esse quadro ele não era homogêneo, porque ele crescia, saía. Vamos entender por que essas mulheres não estão ficando? E aí a gente foi abrir, desdobrar a pesquisa famosíssima que é do engagement, né? Vamos olhar aqui, o que o público está falando? Vamos tentar interpretar isso aqui e colocar em prática? E aí a gente começou com algumas ações, do tipo, primeiro a gente criou um grupo que era uma puxa a outra. Ah, vai ter uma reunião, eu não vou porque vai estar... Bora. E literalmente uma puxa a outra era para puxar a outra, para ouvir, para puxar a outra, para ter sororidade, uma puxa a outra, para estarem quando vai ter algum evento, vamos estar lá, vamos representar. Vamos colocar uma mulher... A ideia é não deixar ninguém de fora. Exato. Ninguém soltar a mão de ninguém. Exato. Nesse sentido. E elas começaram a se sentir acolhidas. E esse acolhimento, a gente começou a desenvolver outras atividades. Porque, por exemplo, o Dia da Mulher, aí vai lá, faz o café da manhã e acabou e vamos voltar. Não, o Dia da Mulher... seguinte esquece tudo. Exato. Vamos fazer também, vamos influenciar pessoas de fora, vamos mostrar isso também para quem está lá fora, o que está acontecendo aqui dentro.
E elas começaram a se sentir acolhidas. Quando a gente fala do universo masculinizado, tem a questão muito de assédio e tudo mais. Vamos colocar a nossa regra do jogo aqui, né? Não que acontecesse assédio, mas a gente precisa saber como reagir no caso de assédio, como é que eu posso direcionar, também, né? Exato, porque às vezes, não sei, será que se eu for vítima eu vou falar, eu vou ficar retraída e eu acho que é melhor eu sair porque aqui não é lugar para mim? Acho que não, a gente precisa olhar um todo. E eu acho que isso foi uma coisa que, assim, que não foi a Bruna que construiu, mas elas também sentiram essa necessidade de estarem juntas. E quanto mais isso foi acontecendo, a gente começou a fazer postagem, a gente começou a ver que a gente melhora o nosso resultado de engagement quando a gente vê que o corpo feminino já começa a crescer. Por quê? Porque quem viu que, olha, a Bruna tá lá, se ela tá lá, eu também posso. Tem espaço para mulher lá. A gente tinha mulheres que eram motorista de carreta, motorista de entrega, né? E por que ela não pode? Ela pode estar, se ela tem capacitação, lembra que a nossa gestão é de pessoas, sejam homens, mulheres, enfim, né? Então, se eu estou com uma vaga, seja ela homem ou mulher, ali, quem tiver mais... Apresentam a competência. Exatamente, quem for mais competente fica com a vaga. E a gente começou a postar e ser repostadas, e a gente começou a aumentar o nosso corpo, e o nosso corpo feminino começou a crescer. E hoje, quando você entra, por exemplo, a gente fez um evento do Dia da Mulher, quando a gente viu uma sala com quase 20 mulheres, para que antes eu era 5, e era 20, era para ser mais, porque tinha algumas vendedoras que estavam em Rota, tinham outras que estavam em outros municípios, enfim. Mas uma sala que antes a gente tinha ali 5 meninas que sentavam, tomavam um chazinho e tudo mais. Hoje, para uma sala que a gente tem mulher que é gerente de logística, mulher que é gerente da área comercial, a gente tem mulher que está ali à frente da frota, que imagina uma mulher conduzindo mecânico. Ah, mas essa mulher aí vai falar para mim de mecânica de carro, que eu que tenho anos de experiência, né? Ou seja, a gente começa a dar essas condições para que, independente da função, a mulher ela possa se sentir acolhida. Então, Bruna, eu estou entendendo aqui, desculpa te interromper, porque Pois não. eu quero fazer uma lógica para quem está assistindo a gente. Foram várias ações ao longo de alguns anos, cada vez mais uma puxando a outra, porque esse foi o nome do trabalho, né? Quem quiser conhecer, inclusive, já deve estar no nosso site a atualização com os trabalhos do ano passado. Então, vocês têm acesso ao trabalho da Bruna para modelar, inclusive. Mas, na medida que vocês foram fazendo novas ações, você não tinha colocado isso no papel, né? Como é que foi o desafio de colocar o projeto no papel para submeter à avaliação do prêmio? Porque tu tinhas dito que não estava nada, né? Despertar, né? Exato. Então, quando como eu falei, eu segui a página do Instagram e foi assim bem curioso. E quem não segue, siga. Boa. E aí eu vi a premiação. Aí eu disse, gente, eu sei que o que a gente está fazendo aqui é incrível. Porque eu sei a região em que a gente atua, eu sei que não é fácil. É difícil a gente ter mulheres à frente de algumas áreas, de alguns setores. E o que a gente está fazendo aqui é transformacional. A gente conseguiu acolher, a gente conseguiu aumentar o nosso engajamento. Isso dá para funcionar. E aí eu entrei, já estava, inclusive eu até confessei ainda há pouco que já estava acabando o prazo. E aí eu fui estudar o regulamento. Eu disse, espera lá, deixa eu ler este regulamento aqui para eu saber aonde eu vou conseguir encaixar. E aí eu fui lendo as categorias, o que era avaliado. E assim, eu achei super claro também, que eu achei assim, que você consegue visualizar a categoria desenvolvimento, esse aqui, categoria SG, isso aqui. E aí você consegue, eu digo, opa, este aqui eu consigo implantar na categoria desenvolvimento. E aí eu peguei, baixei todo o material e fui estruturar ele. Então, assim, não foi nenhum projeto da NASA, não reinventamos a roda. Nós simplesmente pegamos o que nós já vínhamos fazendo e organizamos isso num papel. De uma maneira em que quem pegar aquele projeto, ele pode ter essa aplicabilidade na empresa dele. Porque ele vai poder, opa, peraí, olha, eu tô com esse problema aqui.
e que talvez, por exemplo, como a gente falou para o universo feminino, mas talvez seja o problema na minha empresa, eu estou com baixo engajamento de vamos colocar aqui, de uma classificação, uma faixa etária específica, né? Então, assim, ferramentas que a gente utilizou, que, de certa forma, isso surtiu efeito. Então, eu acredito que se a gente consegue colocar no papel o que a gente já faz e que não é difícil. Eu já ia perguntar, foi um horror, foi uma coisa assim, tipo, fazer TCC, que todo mundo fica louco, que se puxa os cabelos, isso é importante para a gente, Bruna, porque nós temos todo um cuidado na hora de preparar o edital, porque ele precisa servir de guia. E eu fiquei muito feliz ouvindo, muito feliz. Aquelas reuniões às 10 horas da noite, né, Graça? Gente, a gente fica até tarde. Valeu a pena. Reler. Uma pessoa que é leiga vai ler isso aqui, vai entender. Então, foi muito bom ouvir isso de você, porque ele precisa ser um guia, justamente para situações como essa. Fiquei muito feliz de ouvir isso. E aí, já facilita para muita gente que está querendo aí, tá, né? Não criou coragem. Olha aí, a Bruna desbravando, desvendando os segredos. Presta atenção. Eu posso dar um spoiler, Suzy? Pode. E nós também vamos ter um curso de preparação de projeto. Se você não sabe nem como começar o projeto, nem como desenhar esse projeto e está com dificuldade de ler o edital, nós vamos te ajudar. Que melhor que isso. Só 2 disso. Só ganhar o prêmio, né, Bruna? E tem mais. Quem vai ministrar o curso são vencedores, viu? Pronto. Tá vendo só? Fechou. Mas aí, Bruna, aí tu botou o projeto no papel. Então, e aí, assim, como eu falei... Tava no soar do gongo. E lá, é isso aqui, tá? Vou mandar. E assim, eu costumo ser uma pessoa muito positiva. E eu digo que eu tenho um sexto sentido. Quando eu mandei o projeto, eu digo, eu vou ganhar. Juro que eu falei isso. A palavra tem poder. Exatamente. Eu disse, eu vou ganhar. Gente, presta atenção, ela já disse que ia ganhar esse ano de novo. Vai desse trabalho seu aí. Não espera. Não São vários ganhadores, então corre atrás do teu para ficar melhor que o dela. Lugar, né? Incrível. E vai que tenha algum projeto guardadinho aí na sua empresa que você olha lá e diz, será que eu não vou conseguir? E uma coisa que eu acho que é muito interessante. Quando eu entrei no site, eu vi grandes empresas. Grandes empresas. E aí eu fiquei, e deu ruim. Porque como é que eu vou competir com essa galera, gente? Eu gosto disso. Eu disse, mas eu vou. Né? Vou lá. Por quê? Eu sei que o que eu estou fazendo tem o seu valor. Independente se a minha empresa é pequena, se é média, se é grande, mas eu acho que o que é avaliado, e eu consegui observar isso também nos outros projetos que foram premiados ano passado, é qual a viabilidade, qual a aplicabilidade, qual é o resultado disso na empresa. E que talvez você que está lá me ouvindo, Bruna, vai dar ruim, porque a Bruna já ganhou no passado, você vai ganhar, então... Não vou. Encara essa, porque assim, às vezes a gente tem muita coisa que a gente está fazendo muito bom, mas a gente só precisa estruturar. E aí quando você me pergunta, foi complicado? Como eu falei, eu fui, li o regulamento, olhei o que eu preciso. E durante a montagem do projeto, porque quando a gente fala projeto já vem o medo, né? Jesus, o que vai... TCC. Não é um TCC. Mas o que o próprio escopo do desenho do projeto, ele é autodidata. Ele já te diz, olha, aqui você vai colocar fotos. Aqui você vai colocar dados. Resumo. E aqui você vai resumir, né? Qual a razão de ser. Pronto. Né? E, assim, depois que eu coloquei aquilo, aí eu pedi para algumas pessoas, olha isso aqui. Aí ele falou... É uma análise crítica. Né? Ah, tá, legal. Aí eu disse, mas assim, legal quanto, né? E a análise crítica foi do meu marido. E aí eu já fiquei de pé atrás, porque ele, né? Altamente suspeito. Só que aí ele falou um negócio, amor, mas isso já acontece. Mas sabe que eu estou vendo que acontece de outra forma? Por quê? Às vezes a gente faz uma coisa tão bacana que a gente deixa passar. Acostuma com aquilo, né? Acostuma. E quando você coloca isso no papel, eu olhei assim, gente,
como a gente está transformando. E eu acho que essa é a essência do RH, né? É a gente olhar as pessoas da sua essência, com os seus problemas, com os seus pensamentos, com as suas diferenças, e a gente tentar botar estruturar um lugar de equidade, onde todos tenham as mesmas oportunidades, né? Bruna, de novo eu aqui, né? Mas eu tô pensando que 1000 coisas que tu tá falando e eu não quero perder alguns pontos, né? Porque, claro, a gente vai puxar a brasa pro nosso assado, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que foi super importante que tu trouxeste foi que o projeto ele já estava acontecendo, você foi reunir evidências, Exato. né? A gente sempre pede lá no regulamento, né, Grace, que tenha 1 ano de projeto com evidência. Então, você tinha. Comprovadas e auditáveis. Exato. Então, esse é um ponto. Que não foi um negócio complexo de preparar o material, porque o material é super didático e te ajuda nessa construção. Você falou uma outra coisa que eu acho que é bem importante da gente pontuar, que foi o fato de você não estar numa empresa gigante, mesmo que empresas gigantes participem. O que vai ser avaliado não é o tamanho da empresa, e sim o tamanho do projeto. E tamanho do projeto não se ele é um projeto gigante, mas o tamanho do impacto que ele está causando. As pessoas. E uma outra coisa que eu acho que é bem importante do que tu estavas falando foi que tu trabalhaste isso num prazo pequeno, ou seja, não é um projeto que você tenha que ficar meses dedicada Contratar um pra consultor. para documentar, trabalhar, né? Então, assim, eu tô entendendo que pela tua cabeça deve ter passado um negócio. Cara, eu tenho um projeto legal que você conseguiu identificar. Vou registrar, vou estudar o edital, vou colocar isso no papel e vou submeter. Essa etapa foi esse período de execução desses 3 pontos, que eu acho que são os mais importantes que tu trouxeste aí, foi muito demorado? Tu levou o quê? 3 meses para fazer isso tudo? Tu disseste que o prazo estava ali em cima, né? Só pra gente ter uma ideia de quanto tempo tu levou para fazer esse pedaço. Eu acredito que a junção de todas as informações, eu levei uns 15 dias. Tá. E o restante... Fazendo as tuas outras coisas, né? Sim, porque não estava lá nessa pauta. Parar tudo. Como dizia o Cazuza, o tempo não para, gente. Não. A pessoa O importante é entender que já acontecia essa prática, você já tinha resultados comprovados e você só Já tinha reuniu. alguma organização. Organizou, né? Exato. Você só compilou e colocou no Exatamente, formato. foi muito Isso é mais a importante. junção de ideias, né? Foi muito mais, não de ideias, mas perdão, de práticas, De fatos e né? dados. Então vamos lá, se a gente vai colocar, se eu vou apresentar uma puxa a outra, o que a gente vem fazendo? E aí a gente tinha feito, porque eu levei uma puxa a outra para fora da empresa também. Porque para elas se sentirem engajadas, mas se sentirem envolvidas, que o projeto ele não é meu. Porque, por exemplo, hoje, né, a Bruna foi lá que foi a precursora. Ela criou aqui o grupo e a gente tem várias ações que acontecem e ele está acontecendo e tudo mais. Mas, por exemplo, amanhã, se a Bruna não tiver, o grupo ele ainda vai existir. Porque o projeto em si ele foi instaurado, ele foi implantado. As pessoas já abraçaram. Exatamente. E, Ou Bruna, seja, esse nome, você criou desde o início do projeto ou você criou para apresentar? Que eu achei um nome fantástico. mas sabe, foi de uma palestra que eu assisti. E aí, como eu falei que eu sou pesquisadora do direito da mulher, e aí eu assistindo uma palestra e tudo mais, isso, um seminário na minha universidade. E aí uma professora falou, porque se a mulher não se ajudar e não sei o quê, e aí ela falou, o que tem que viver é que uma tem que puxar a outra. E aí, realmente, porque às vezes a gente costuma ver muito, às vezes a gente vê mais questionamento de mulheres para mulheres do que homem com homem. O homem ele é muito mais corporativista, né? Ele aconteceu para mim, não, relaxa, vai dar tudo certo. A mulher não, a gente julga mais, né? Olha a roupa dela, o sapato dela, o laço, enfim. Então a gente precisa trabalhar muito isso, e principalmente no ambiente organizacional, que a gente tem que competir com os nossos medos internos,
com os nossos medos externos e com o ecossistema que acontece. Então, a gente tem que se provar a cada dia que nós estamos ali, que nós temos valor, que nós temos capacidade. Então, isso torna tudo muito mais difícil. E aí, a ideia de levar também para ações para fora da empresa era para que elas conseguissem se desenvolver. Eu peguei 2 analistas minhas e a gente vai fazer uma ação da mulher com um grupo que a gente apoia, que é o Rosas de Maria. E vamos lá dar uma palestra no Dia da Mulher sobre empreendedorismo. Isso há 1 ano atrás. Eu não sei o que eu vou falar. Se você vai falar a sua história. Mas a minha história não tem nada de interessante. Eu digo, claro que tem. Onde você está? Onde você estava? Você veio da onde? Toda história ela tem Seu valor. o seu valor. Toda história ela tem ali algo que às vezes numa fala você vai mudar a vida de alguém que está te ouvindo. Quem está nos ouvindo? Às vezes quem está nos ouvindo ali precisa... lembra a história de uma puxa a outra. Aquele start que eu ouvi num seminário, na universidade, aquilo disse, opa, eu posso usar isso. E pode ser o meu jargão, digamos assim. E levei elas e elas com medo. E Kelly, Camila, desculpa, eu tinha que implorar vocês. E elas foram contar as suas histórias, as suas vivências. Mostrar para as outras mulheres que vivem em áreas ribeirinhas, porque nós somos de Abaetetuba, né? Então, a gente tem uma área de ilhas, uma área de zona rural muito grande. E, assim, é muito mais difícil. E aí, o etarismo, por exemplo, às vezes já é difícil por você ser mulher, é difícil por você ser mulher e negra, é difícil por você ser mulher, negra e ser ribeirinha, né? Então... E tem mais de 50. E tem mais de 50 e por aí filhos vai. e vai só Exatamente. empilhando, né? Exatamente. Eu disse, então, vocês levarem que vocês conseguiram uma posição de destaque que vocês têm total capacidade de falar. Aí ficaram, fomos, levei, elas deram um show, foi incrível. E aí, o que mais mexeu comigo foi que uma delas olhou para mim, gente, eu nem sabia que eu sabia falar assim. Lindo. Porque lindo. você mexeu com algo que ali, para ela, foi um momento único. E aí, quando foi esse ano, e aí, a gente vai? Porque eu já estou preparada, né? E aí, a gente começa já a trazer outras meninas para outras mulheres, para a gente mostrar para elas também que elas também têm valor, que elas também podem, que elas estão ali, né? Então, eu acho que uma puxa a outra, ele vem realmente para ninguém ficar para trás. Então, já Meninas- aproveita, né? Porque você já está puxando aí quem está assistindo já para participar do Prêmio Ser Humano. Uma puxa a outra, puxa logo essa galera que está aí. Exatamente. Né? Tem tanta coisa boa já fazendo, né? Diga, Grace. Verdade. Não, eu queria... Eu posso fazer uma pergunta? Elas, né? Estão Mas eu estou morrendo de curiosidade. Como foi o depois da premiação? Você chegar, subir no palco da BRH... E contar na empresa no outro dia. Contar na empresa, como foi isso? Gente, então, foi muito, muito bacana, porque quando nós chegamos, primeiro que na minha mente a gente iria ter um carro de bombeiro pra gente entrar no Fica a dica. Bombeiros de plantão, por favor, ó. Fica atento. Carro aberto, né? Ai, que legal. Mas assim, o que eu achei bacana foi que outras pessoas de outras empresas começaram, como assim que vocês ganharam? Aonde é isso? Que prêmio foi Que esse? legal. E como é que eu faço? Eu quero participar. Aí eu disse, calma, Vou orientar a todas. vou orientar a todos. Começa agora, não deixa pro final. Vai te organizando. Mas aí foi bacana porque, primeiro, a gente chegou e a gente faz uma vez por mês, né, o reconhecimento, tá, o prêmio lá, fotinho lá, e sem contar com os seguidores no Instagram, que eu ganhei vários, inclusive. Olha Da BRH também, né? Eu disse, que legal, eu trabalho lá, legal. Mas eu acho que a sensação, não só pelo material que o troféu representa, eu acho que o que internamente isso representa para você quanto profissional, quando você ouve lá, porque você vai ouvir o nome da sua empresa, e é totalmente válido, porque é aquela empresa que te amparou para que você pudesse desenvolver aquele trabalho. Apoiou, né? Incentivou. Exatamente.
mas de você viver aquele momento. Gente, um salão real, olha, negócio chiquérrimo. Luzes, música. Luzes, músicas e canapés e coisas E muitos chiques. fotógrafos. E muitos fotógrafos. Mas aquele momento, assim, foi único. Foi, assim, uma experiência incrível, incrível. Tanto que ela quer repetir esse ano em duas categorias. Exatamente. Mesmo que eu não esteja no palco, eu vou lá prestigiar, porque eu quero estar, porque o negócio é incrível. É uma cerimônia do Oscar, ninguém É verdade. Sabe por quê, gente? Porque, assim, nós evidenciamos que o Prêmio Ser Humano, ele é o maior prêmio de gestão e de práticas de RH do norte do país, tá? Então, acontece aqui, acontece no Maranhão, acontece no Amazonas. Em todos Nós os temos estados que todos tem uma os seccional da E BRH. aqui no norte, eu falo desses 3 estados para caracterizar o norte, porque não existe outra premiação. Acho que no sul, no sudeste, pode acontecer de ter outra premiação Não tão importante quanto a da BRH. mas aqui a nossa é a mais importante, a gente julga, porque justamente traz esse sentimento de reconhecimento da empresa, reconhecimento do profissional, diferenciação do teu currículo, porque agora você vai colocar no seu currículo que você ganhou uma Vencedora do vencedora prêmio do Ser Humano. E na 2024. categoria desenvolvimento. É. Então, tem outras categorias que você pode pesquisar no nosso edital e pesquisar, que são fantásticas. Fantásticas. Quando você olha também para a área da estrutura da empresa, você olha para o investimento que as empresas estão fazendo no meio ambiente, isso é muito legal. Então, tem muito campo aí para ganhar visibilidade. É verdade. E eu achei, e a Graciete falando agora, e eu lembro que logo depois que a gente estava voltando, porque nós viemos de Abaetetuba, recebemos o prêmio e voltamos para Abaetetuba. Para quem não conhece o estado do Pará, são 2 horas de estrada, na melhor das hipóteses, sem trânsito, tudo lindo. E ela vai de balsa, Suzy. Então Ah, tem de um rio balsa aí, tem né? É uma maresia. É uma maresia de noite. E aí eu conheci o Júnior lá, e a gente, quando o Júnior veio falar comigo, aquele homão, né? Eu fiquei É o nosso até, presidente. eu fiquei até nervosa. Aí, tudo bom, Bruna? Eu sou o Júnior, sou presidente da BRH. Eu digo, meu Deus, ele veio falar comigo. Não, Júnior, Ele está assistindo. E aí, depois ele veio, e aí eu conversando com ele, a Graciete pensou, vem cá, Graciete. Aí eu, meu Deus. E aí nós tiramos uma foto, aí peguei e postei. Quando eu vi a Graciete repostou, eu, meu Deus, ganhei, zerei a... Eles repostaram a minha foto. Mas assim, para você, assim, eu acho que uma dica que você que está ouvindo a gente, que está nos assistindo, dá para chegar lá. Dá para fazer, não é o projeto da NASA, não é um TCC, é algo que você já constrói no seu dia a dia. É como uma avaliação de uma ISO. Você vai ser avaliado numa ISO, você vai evidenciar as ações que você já vem fazendo no decorrer do período na sua empresa. Você não vai, gente, hoje ninguém vai trabalhar, hoje a gente vai só olhar os padrões da ISO. Não existe isso. é trocar o pneu do carro andando, né? Exato. Então, assim, a vivência que vocês já fazem e o insight e aí eu vou dar uma dica de campeão, olha só. Pronto, agora brincadeira. Tô Está certíssima. Eu acho que a dica é assim, olhem o prêmio mais como, não só pelo reconhecimento, mas como algo que você vê a viabilidade da aplicação. E aí, olhe as categorias e em cima disso, que foi uma das coisas que eu fiz, eu olhei as categorias e disse, deixa eu olhar aqui, e o que a gente está fazendo aqui na empresa? E aí você... O que encaixa, né? Eu ia acabar de falar aqui, é como um xadrez, é como um quebra-cabeça. Um legozinho, né? Exato. Pera lá, se nessa categoria aqui pede isso e eu estou fazendo isso, eu acho que isso aqui, se eu juntar, eu consigo comprovar e ter evidências que a gente está surtindo efeito, né? Então, eu acho que a gente tem várias KPIs de avaliação, de desempenho, indicadores de produtividade que podem servir como parâmetro. E o que a gente usou foi a nossa pesquisa de engagement, né? E a própria
vivência também das nossas meninas dentro do nosso universo cervejeiro. Então, eu acho que muito mais você conseguir mensurar isso em números, porque o principal fator é qual retorno que isso vai dar, né? E às vezes o retorno, gente, não seja, a gente conseguiu economizar com isso, porque dependendo da ação que você vai apresentar, mas a gente conseguiu aqui uma redução de X reais. Ok, dependendo da categoria, talvez esse seja o principal fator e seja o mais importante. Mas talvez numa outra categoria, o engajamento, a performance do teu colaborador, quando ela aumenta a partir do momento da aplicação daquele projeto, esse talvez seja um melhor parâmetro, né? Que, consequentemente, claro, isso vai se reverter em retorno financeiro. Mas eu acho que o ponto que eu acho que foi o que fez a diferença foi, eu olhei as categorias, eu vi o que a gente estava fazendo, aonde o que nós fazíamos se encaixava, e aí focamos. Montei a estrutura, enviei, e aí fiquei ansiosa, que eu disse, gente, e aí, não sai esse resultado? Como é? Sim, tem que deixar os avaliadores trabalharem um pouquinho, né? Gente, isso é muito importante que a Suzy acabou de falar, os avaliadores. É muito importante deixar claro que os avaliadores... Não somos nem eu nem não... tu. A pergunta da Rosani no início, pode entrar? Pode, a gente só vai dizer isso que pode. O resto, sabe, são pessoas altamente capacitadas em cada categoria, que são pessoas que nós só divulgamos no dia do evento, para não acontecer nenhum vazamento de informação, nenhuma pressão, entendeu? Nenhuma pressãozinha. Mas são pessoas qualificadas, que dão lisura, transparência e dão uma seriedade ao processo que eu duvido que outro prêmio local tenha. É verdade. Grazi, e assim, que outra dica que ficou faltando ainda, assim, falar do Prêmio Ser Humano? O que mais? O que é importante? Eu acho que é importante você, primeiro, ficar atento ao calendário. Não perca o calendário. E acreditar, olhar para dentro, como eu falei, olhar para as suas práticas, não só práticas de RH, mas todas as práticas que envolvam ou que impactem as pessoas, elas podem se encaixar em outras categorias, como excelência, como de sustentabilidade. Então, nós estamos no ano de COP30. Tenho certeza que a sua empresa está investindo muito no meio ambiente, em relações com o meio ambiente, sustentabilidade. Então, essa é a dica. Olhar para o que você já está fazendo. E olhar o seguinte, já tem indicadores? Você já consegue comprovar o resultado? Então, vai em frente. Tudo bem. Será que faltou alguma coisa nessa nossa conversa? Eu acho que não, acho que hoje fechou. Hoje foi assim, vocês foram ótimas, meninas. Ótimas, objetivas. Mas E uma puxa essa mulher, eu vou dizer. Mas, gente, olha só. Eu tenho certeza absoluta que esse papo de hoje foi extremamente importante se você ainda estava em dúvida de participar ou não do nosso Prêmio Ser Humano. Eu tenho certeza que na tua empresa tem uma história muito legal acontecendo que talvez você só não tenha ainda registrado. E eu já estou particularmente, eu já vou te dizer, tá, Bruna? Particularmente, eu já estou falando com os meus clientes para que inscrevam os seus projetos. Então, capricha no teu projeto lá, porque tem gente boa chegando. E é importante, gente, é importante que a gente dê visibilidade aos projetos lindos que nós temos aqui no nosso estado, lindos que nós temos na nossa área e que podem fazer a diferença absurdamente para várias pessoas que estão ali no desenvolvimento das suas atividades dentro das organizações. A gente pode fazer um mundo melhor, né? Com as nossas práticas. Então, inscreve, vai lá, o site da BRH, abrhpa.org.br/PSH, que é Prêmio Ser Humano, já tem o edital, já tem todos os templates para você poder modelar, como disse a Bruna, que ela seguiu lá o passo a passo do edital, tem todas as informações
E empresas associadas e não associadas podem participar, não é isso, Graça? Exatamente. Então, quem é associado não tem nenhuma taxa, quem não é associado tem uma taxinha, mas vale a pena você se associar. Eu vou logo dizendo, dando o spoiler aqui. Vale a pena associar porque todas as pessoas da empresa têm direito aos benefícios que os associados têm via o CNPJ. Então, E nós estamos à disposição também. para claro, esclarecer claro, tanto dúvidas. Graciete quanto eu estamos à disposição, mas eu tenho uma pergunta para fechar aqui. Sabe qual é? Pergunte. Como é que as pessoas te acham na rede social? Se alguém quiser perguntar para ti alguma Se dica. faltar alguém, né? Bom, meu Instagram é Bruna Barbosa. Tudo junto? Tudo junto com um W no final. Tá. Bruna Barbosa, Wzinho no final, vou estar lá, linda, loira, esperando por você. Podem esperar alguma dica em relação ao prêmio ou alguma coisinha que você tenha para tirar de dúvida? Claro que sim, devem, Então, inclusive. pronto. Podem ir lá, porque eu acho que você falou um ponto que eu achei muito relevante, que e vai vir muitos projetos, eu estou falando com as empresas que eu... E eu acho que assim, Já virou gente, competição. galera do Baixo Tocantins, da região, a gente não pode deixar passar, né? Eu vi, Chamou Chamou pra briga. chamou pra briga, olha lá. eu desbravei o caminho, né? Agora vem que Vem, uma galera. Bom, Mas eu acho que esse é um ponto importante, gente. Bora participar. O prêmio está crescendo a cada ano. Ele fica mais competitivo? Fica, é verdade que fica. Que bom Mas que fica. sabe quem é que ganha com isso? Não são só os vencedores do prêmio, são todos os participantes e todas as empresas. E todas as empresas que têm projetos lindos, até aquelas que não anunciaram, não colocaram seu projeto para concorrer. Então é só colocar no papel, né, Bruna? Exatamente. É só colocar no papel. Colocou no papel, escreveu e aí Aguardar, né? Graça, e como é que as pessoas te encontram na rede social? Eu me encontro como Graciete Coach, né? Tá. Muito fácil de É encontrar. verdade. É bem facinho. Então, é só também entrar em contato, que eu vou estar à disposição para esclarecer. Às vezes surgem dúvidas, sim, quanto a que categoria eu encaixo esse projeto. A Bruna foi excelente na identificação, mas se você tem dúvida, pode entrar em contato comigo. Tenho o maior prazer, sou apaixonada por esse projeto. Então, vou ter o maior prazer em te ajudar. Muito legal. Meninas, obrigada por terem vindo. Né? Eu realmente agradeço. Vieste de longe, né? 2 horas daqui. Então, seja muito bem-vinda sempre à BRH. Grace, obrigada por ter vindo. Rô, encerramos com chave de ouro, é isso? com chave de ouro. Só faltou fazer uma coisa. Que? Clica aí nesse YouTube, inscreve no canal, compartilha, manda esse episódio para aquela sua amiga, aquele seu amigo de RH que ainda não inscreveu, eu não sei que mundo essa pessoa vive. Bora, manda esse material e curte esse vídeo, porque dá uma moralzinha pra gente, né? Beijo, fiquem bem e a gente espera o projeto de vocês, né? Tchau, gente!